tarde, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer ciências. Eu vou começar a aula com a correção daquele jogo lá da página 214. Então, eu peguei as imagens que tinham lá e coloquei algumas características que eles colocaram dessas áreas. Lembrando que as características não são únicas de cada área, ok? Então, algumas características, elas podem ser consideradas de mais de uma área, combinado? Então, eles colocaram algumas características, mas elas não ficam presas somente naquela área. Ela pode ser considerada também de outras áreas. O cerrado, eu coloquei árvores têm o tronco retorcido, tamanduá-bandeira é um animal típico desse ambiente, é um campo com árvores, é coberto quase totalmente por graminelas. Próximo, Pantanal. O tuiuiu é um animal típico desse ambiente, tem muitas plantas aquáticas e é um ambiente que alaga na época das chuvas. Mata Atlântica é uma floresta, é um ambiente úmido e sombreado, tem plantas que vivem no tronco de árvores. O gato do mato é um animal típico desse ambiente. Manguezal. O caranguejo é um animal típico desse ambiente, é um ambiente alagado pelo rio, as raízes das árvores saem da água e é um ambiente alagado pelo mar também, porque lembrando que ele é um ambiente de transição da mistura da água doce de um rio com a água salgada do mar. Caatinga tem várias espécies de cactos e o largato é um animal típico desse ambiente. E por último, os campos sulinos. Muitas plantas florescem na época da chuva, parece um pasto, é comum encontrar compizeiros nesse ambiente, tem relevo suavemente ondulado. Agora, no livro, nós iremos fazer página 219. Nós iremos corrigir, olha só. Vocês leram o texto já da página 18, da página 19, e olha só a correção. Então, a primeira, o Curumim Arthur percebeu diversas mudanças no ambiente onde vive com a sua família. Quais foram essas mudanças? Então, nessa página aqui em cima, nós conseguimos observar que é o cheiro de óleo diesel e de graxa, o trânsito de caminhoneiros e o aumento do calor, do barulho e da poeira. 2. De acordo com o texto, o que está provocando essas mudanças no ambiente onde vivem os Krenak? Copie o trecho que justifica a sua resposta. O desmatamento para a exploração de madeira, como mostra o trecho, uns caminhões muito grandes estão entrando na mata e levando as nossas árvores embora. 3. Eles estão dizendo que nós vamos sair daqui. Nós vamos para um lugar chamado Paraná. Como o texto ajuda a entender por que os Krenaks vão sair de onde estão? Então, a resposta aqui é variável. O desmatamento e a poluição modificaram o ambiente florestal onde vivem os Krenaks. Por esse motivo, eles decidiram mudar para um lugar, floresta no Paraná, onde pudessem viver como antes. Então, a palavra-chave para você é, qual é o significado da palavra conservação? Conservação. Então, olha só, essa palavra aqui, ela tem na ficha do material de apoio, aqui. Vocês irão pegá-la e vocês irão ver aqui na próxima página o que significa essa palavra, ok? Então, olha só. Conservação é um conjunto de ações destinadas a garantir o acesso do ser humano ao ambiente sem modificá-lo de forma prejudicial. Então, é uma conservação, a gente está conservando aquele ambiente. O humano, ele pode até ter acesso, porém ele não pode ficar modificando de forma prejudicial. Então, ele não pode ficar só estragando aquele ambiente. Como um ambiente natural se recupera? Nesta aula, você vai saber como o ambiente natural pode ser recuperado. Quando ficamos doentes, é comum que nosso organismo leve algum tempo para se recuperar. Mas esse tempo pode ser reduzido com o tratamento adequado.
A mesma coisa acontece com os ambientes naturais que são degradados. Uma área de floresta que é desmatada, para virar um pasto, pode voltar a ser floresta depois de algum tempo. Mas o tempo de recuperação desse ambiente é maior do que o tempo que se levou para destruí-lo, ainda mais se os deixamos recuperar por si só. Para acelerar esse processo, podemos empreender algumas ações, como, no caso da floresta, plantar espécies nativas da região ou tratar a água de um rio poluído. Então, olha só as imagens aqui embaixo. São fotos do Instituto Terras em Aimorés, em Espírito Santo, nos anos de 2002, 2004 e 2006. Mostram a recuperação de uma área de pasto com um plantio de centenas de espécies nativas de plantas. Então, olha só, em 2002, ela estava completamente desmatada. Olha só como que está essa imagem. Já em 2004, ela começou, a voltar a ser como antes. E em 2006, ela já tem uma grande área verde que foi replantada. Então, olha só. Além disso, é importante minimizar a destruição dos ambientes naturais, ou seja, pensar em sua conservação. Economizar água, reaproveitar embalagens ou comprar produtos cuja fabricação leva em conta o ambiente e as pessoas. E as pessoas são algumas das medidas que podemos tomar para ajudar a natureza a manter o seu equilíbrio. Então, ó, tá vendo que aqui está com o marca-texto grifado de conservação? Porque essa daqui tem uma ficha aqui, ó, no material de apoio, onde vocês vão colocar o desenho na frente do que vocês acham que significa essa palavra que a gente aprendeu agora. Atrás vocês vão desenhar, vocês vão escrever os seus exemplos de conservações com as suas palavras. E então, ó, a Pro pegou aqui para vocês, ó, o nome, o desenho, a data que vocês acham. Atrás as suas palavras e os seus exemplos do que vocês entenderam dessa palavra. E o meu entendimento, colar um adesivo aqui. Essa imagem aqui desta página, da próxima página, tá escrito assim: remover o lixo de um rio poluído é uma das ações necessárias para promover a sua recuperação. Uma informação adicional que a Pro tem para vocês sobre essa palavra conservação é que os termos conservação e preservação não se referem, na verdade, a duas ideias distintas em relação ao humano e à natureza. Por quê, Pro? Porque a visão que é de conservar o ambiente, ela defende que os recursos naturais podem ser usufruídos pelo ser humano desde que o ritmo de renovação da natureza seja respeitado. Então, é o que a gente vê aqui também no final, que o humano ele pode tirar da natureza, desde que ele também devolva para manter o seu equilíbrio. Já a visão de preservar, ela tem um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, na visão de preservar, eles acreditam que o ambiente será protegido apenas se for isolado do contato humano. Então, ó, a preservação, ela não deixa, essa ideia não deixa o humano tocar na natureza, modificar a natureza. Então, para eles, para esse termo, a visão é que o humano não pode modificar a natureza. Já a conservação é o humano modificar, mas ir tendo equilíbrio nessa modificação. Sabendo disso, desses dois termos, você acha que todas as pessoas da imagem abaixo estão ajudando na conservação desse ambiente? Por quê? Então, olha só, todas as pessoas aqui, elas estão ajudando a conservar o ambiente? O que vocês acham? O que essas três pessoas que estão mostrando aqui, o que elas estão fazendo?
Vocês acham que esse trabalho em equipe pode ser considerado uma conservação? Lembrando que esse termo significa o equilíbrio do ser humano na natureza, ou seja, ele pode tanto modificar quanto replantar por conta do equilíbrio. Eu estou tirando, mas eu estou colocando novas. 2. Imagine que uma comunidade deseja recuperar um pasto localizado em uma antiga área de cerrado, plantando mudas de plantas amazônicas. O que você diria a ela? Então, o que você diria? Vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo. O que você diria para essa comunidade que quer recuperar esse local? Sendo que eles querem recuperar uma área de cerrado plantando mudas das plantas amazônicas. Será que iria dar certo? Comenta aqui para mim no vídeo. Entendendo o termo de conservação, nós iremos ir para essa página 222, que é a questão de opinião. Nesta aula, você vai conhecer diferentes opiniões sobre alguns tipos de unidades de conservação. Então, lembra que tudo que a gente vê, quase tudo, né, tem o tema principal e dentro desse tema tem as divisões. Então, o termo conservação também é assim. O termo é conservação e dentro desse termo ele tem as unidades. Então, olha só, parque ou estação ecológica, o que é melhor? Então, antes da gente entender, antes da gente entrar nesses tipos de unidade de conservação, vocês precisam ter em mente o que é a conservação. Então, lembrando que o ser humano, ele pode modificar a natureza, porém, ele precisa equilibrar essas atitudes, ok? Então, por exemplo, a madeira, ele pode retirar as árvores para fazer a madeira, mas ele precisa replantar as novas árvores lá. Então, vamos lá. Não é preciso esperar que um ambiente fique totalmente degradado para pensar na sua conservação. Em geral, é mais fácil e barato proteger um ambiente natural do que recuperá-lo. Diante da destruição que esse tipo de ambiente estava sofrendo, surgiu a iniciativa de criar um conjunto de leis para protegê-lo. Esse conjunto de leis resultou na criação das unidades de conservação. Áreas naturais, como grande diversidade das espécies em diferentes regiões do país. Mas o que pode ou não ser feito nesses locais? Então, vamos lá. Depende do tipo de unidade. Nas estações ecológicas, por exemplo, a visitação pública é proibida e apenas cientistas autorizados podem realizar pesquisas em seu interior. A circulação de pessoas é restrita para minimizar os prejuízos ambientais causados pela presença humana, como o pisoteio constante das trilhas, o desgaste de lixo, o descarte de lixo em lugares indevidos, o barulho, entre outros. Mas já nos parques naturais, a visitação pública não só é permitida, como estimulada. A educação ambiental e o turismo ecológicos são realizados com o objetivo de conscientizar as pessoas da necessidade de conservar os ambientes naturais. É uma pena que alguns visitantes não sejam muito conscientes e acabem fazendo coisas prejudiciais, como levar plantas para casa ou alimentar animais com comida de gente. Seja parque, seja estação ecológica, qualquer um deles é melhor do que nenhum, não é mesmo? Então, depois da gente ter lido esse texto, olha só a imagem que o livro traz para a gente. Então,
conseguimos destacar a presença de uma única pessoa, que é o pesquisador, e apenas o seu material de pesquisa, que é essa prancheta que ele tem em mãos. Quando a gente percebe o tipo de atividade que é realizado dentro da estação ecológica, nós conseguimos observar por que é apenas os cientistas autorizados e por que a visitação pública é proibida, por conta que os humanos não conseguem conservar esse local. Também conseguimos observar a visão preservacionista, que é a questão da preservação, onde o humano não tem mais acesso a essa área. Então, ele procura evitar o contato humano com a natureza, ok? Já na questão do parque, ele trouxe essa imagem aqui do Parque Nacional do Iguaçu, que é lá em Foz do Iguaçu. Ele que protege as famosas Cataratas do Iguaçu e é uma grande área de Mata Atlântica na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Esse lugar aqui é muito lindo, é um ambiente natural e ele trouxe pra gente que é onde o humano ele consegue ter acesso. Porém, dentro do próprio parque, ele é instruído a não poluir. Então, imagine se as pessoas entrassem dentro dessa passarela e jogassem embalagens de salgadinho ou latas de refrigerante. Imagine só como as Cataratas do Iguaçu seriam poluídas. Então, dentro desse parque, onde tem um ambiente natural, ele mostra a conservação do ambiente, onde o humano pode ter acesso, porém ele precisa respeitar e ajudar na conservação do ambiente. Agora, reflita e responda. 1. O que você acha da presença de visitantes em unidades de conservação? Na sua opinião, isso ajuda ou atrapalha a conservação do ambiente? O que vocês acham? Fala que vocês podem ou escrever aqui no vídeo para mim, ou vocês podem escrever no caderno e tirar uma foto, ok? Vocês decidem o que vocês acham melhor. Porque a questão 1, 2, 3 e 4 são respostas pessoais. Eu vou ler aqui com vocês, mas são respostas que vocês precisam refletir e opinar. Então, dar a opinião de vocês. 2. Imagine que o governo queira criar uma unidade de conservação em um local repleto de espécies raras de plantas e animais. Qual das propostas você apoiaria? A criação de um parque natural ou de uma estação ecológica? Justifique. Lembrando que o parque natural é a presença de qualquer humano com placas de conservação. E a estação ecológica a estação ecológica proíbe a entrada de humanos, né? E somente podem entrar nessas estações alguns cientistas que trabalhem nesta área, que aí protege essas espécies raras e animais. 3. Algumas unidades de conservação permitem a presença de povos tradicionais, como os indígenas e caiçaras, que moram dentro das áreas protegidas. O que vocês acham disso? Então, me fala aqui ou escreve no caderno. O que vocês acham da presença dos povos tradicionais daquela área? 4. Você já visitou uma unidade de conservação? Como ela era? Conte para os seus colegas. Então, vocês já visitaram, por exemplo, o Parque Nacional de Iguaçu ou alguma outra unidade de conservação? Conta aqui essa 4, vocês escrevem aqui no vídeo, porque aí os amigos conseguem ler e curtir. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam entendendo o assunto. E qualquer dúvida vocês podem me mandar tanto no chat, quanto no binóculo, quanto nos comentários dos vídeos, ok? Então,
vocês recapitulam o que aconteceu aqui na nossa aula sobre as unidades de conservação, sobre a estação ecológica e vocês refletem se vocês estão conseguindo compreender o assunto, tudo bem? Então, um super beijo para vocês e até a próxima aula.